Você está ouvindo o podcast Terapia Integralista por Fernanda Matera. Olá, aqui é a Fernanda Matera do Terapia Integralista. Eu fiz uma live que eu adorei muito e estou aqui para contribuir com vocês com essa live e por isso eu transformei isso em podcast. Gratidão mais uma vez por vocês estarem aqui e pela contribuição de vocês. Oi, gente, Vim falar aqui com vocês um pouquinho sobre a palavra limites, Eu ouvi essa palavra várias vezes, de várias formas diferentes, mas nunca entendi, Pra mim era uma coisa de bom senso, limite, sempre foi. Eu falo, como assim? Eu tenho que ensinar limites para as pessoas, Como assim, Limites, como assim, E pra mim era uma coisa que é tão intrínseca que eu percebia, por exemplo, no não verbal da pessoa, que eu tava ultrapassando os limites dela. Eu percebia na maneira dela falar que não estava confortável. Isso era uma forma de eu ultrapassar os limites da pessoa. Ou deixá-la numa situação desconfortável, chegando ali no limiar do limite, no limite do limite, E uma vez eu ouvi no curso do Elias, do Verdadeiro Alinhamento, ele falando que limites é uma virtude. E eu falei, como assim é uma virtude? E eu não entendi na hora. E aí depois, fui traduzindo vários cursos dele, e aí eu vi ele sempre falando isso, e eu fui entendendo, que limites é uma virtude sim, porque é uma virtude que a gente tem que aprender, tanto de respeitar o limite do outro, como dar os nossos limites e ter os nossos limites respeitados, E aí eu vejo a Vaiana falar muitas vezes que as virtudes têm várias facetas para serem aprendidas, e que enquanto a gente não aprende todas as facetas, é como se a gente não tivesse se tornado mestre ou ter a maestria e o domínio daquela virtude, E aí eu comecei a pensar, Eu gosto muito de racionalizar algumas coisas e bater uns papos com o Criador para entender isso na perspectiva dele de uma forma aplicável aqui pro nosso plano, E aí eu falei, tá bom, Criador, se o limite é uma virtude, quais são as facetas dessa virtude? E aí ele foi me mostrando, Você entender quais são os seus limites, sejam emocionais, sejam físicos, Você, respeitar o limite do outro, seja emocional, seja fixo, seja de convivência. Você, ter os seus limites respeitados e fazer respeitar os seus limites, E limites de fronteiras, de países, de cidades, de estados, Isso também é uma faceta, De local, que a gente tem o nosso cantinho, por exemplo, o nosso quarto, que é o nosso limite de alguma forma, porque as pessoas podem entrar ou não entrar na sua casa, e é uma forma de limite, mesmo que seja física, E por isso que muitas vezes, o limite, o Criador me falando que o limite às vezes te deixa numa zona confortável, e por isso que muitas vezes a gente se exalta quando não tem isso respeitado, quando a gente não respeita isso do outro, E por isso que muitas vezes, por exemplo, no caso da nossa casa, a gente se sente tão confortável, tão no lar, porque o limite traz segurança pra gente, pra outra pessoa, e traz, o bom convívio, o bom relacionamento, E muitas vezes, numa conversa, nos famosos DRs, é o limite que entra no assunto, O como você se sentiu porque o seu limite não foi respeitado. E aí cai nos sentimentos violados, E aí eu falei, cara, que lindo isso, E como é viver isso e aprender isso aqui, nessa terceira dimensão, nessa realidade, E aí eu comecei, tá bom, Criador, então me mostra como eu posso aprender isso com graça, leveza, com facilidade, E o Criador falou assim, ok, muitas coisas você pode sim aprender com leveza, tranquilidade, facilidade, mas tem uma parte do limite que talvez você não consiga. E eu falei, ok, Criador, então qual crença eu trabalho aqui, pra conseguir, conseguir tudo com facilidade? Ele falou, a questão não é crença, a questão às vezes é a afirmação, E aí ele foi me mostrando que muitas vezes uma das formas de aprender a ter o seu limite respeitado, não é crença, não é digging, é vir alguém, e extrapolar esse seu limite a ponto de você ter que gritar, brigar com essa pessoa muitas vezes. E aí, isso é uma forma de você aprender limite que muitas vezes você vai ter que viver. Porque é nessa hora que você começa a perceber, ok,
Qual é o limite do limite, né? Que é uma faceta do limite. E aí eu falei, cara, que interessante isso. Mas, criador, de novo, né? Como eu posso fazer isso? Ele falou assim, Fernanda, você tá contando que todo mundo tem o mesmo bom senso que você de perceber o não verbal, de perceber os nãos educados, né? Que muitas vezes muitas pessoas dão os nãos educados sem dizer não, né? Muitas pessoas desconversam, que é uma forma de dar limite sem dizer não. Muitas pessoas não respondem e ficam calados, que são uma forma de dizer não, de dizer que você ultrapassou o limite delas sem precisar dizer não. E que muitas vezes as pessoas não vão perceber isso, Fernanda, porque no sistema delas, elas precisam ouvir um não. E no sistema delas, muitas vezes elas vão precisar ouvir um não enfático. Porque elas não aprenderam ainda todas as facetas da virtude do limite. Então, ela falou assim, fique tranquila, que isso é um dos seus últimos aprendizados. E isso foi há quase um ano atrás, né, lá em Montana. Eu, ok, criador, então tá bom, então vamos lá. E aí eu fui vivendo, né, eu fui percebendo, né, todas as formas que eu fui vivendo limites, né, tendo pessoas morando comigo em Montana, e a convivência traz essa questão do limite, de saber respeitar o horário do outro, por exemplo, a hora de comer, a hora de tomar banho, o que ele tá sentindo, o espaço físico dele, né, da onde ele dorme, né, perceber que nem todos os dias a gente tá 100%, então respeitar também o dia que a pessoa não tá 100%, e também deixar isso claro, né, que como seres humanos a gente não é todo dia que a gente tá 100%. Isso também é um vídeo que eu quero gravar, né, de a gente perceber que terapeuta e instrutor também é gente, e tem dia que a gente também não tá legal, e tem gente que não sabe separar isso, né, mas deixa isso pra outro, né, assunto. E aí também, né, eu fui vivendo isso. E fui vivendo, né, que muitas vezes limites são extrapolados pelo excesso do zelo e do cuidado, né? Que às vezes você ama tanto uma pessoa, que você gosta tanto, né, se importa tanto com ela, que você fica sendo enfática com ela, e isso é ultrapassar os limites, né? E é uma virtude, né, uma faceta da virtude do limite. E aí eu fiz isso com uma amiga minha. E aí o lindo disso é isso, ela fala assim, Fê, eu já entendi o seu recado. E aí você chegar, né, isso me emociona até hoje, porque é lindo da amizade, isso você poder ser sincero. E poder ter os seus limites respeitados e respeitar o limite dos outros. E quando isso não acontece, você ter essa vulnerabilidade de poder conversar, né, com a pessoa. E eu cheguei e falei, amiga, desculpa. É que eu gosto muito de você. E eu não te respeitei, não respeitei seu limite. E foi muito lindo porque a gente aprendeu essa questão do limite juntas, né? E eu falei, ok, criador, eu aprendi mais uma parte do limite, o que vem agora, né? E eu não percebia que algumas situações da minha vida eu trazia pessoas que faziam a mesma coisa que eu fiz com essa minha amiga. E como é lindo a gente perceber que a gente pode sim ser mais enfática. Isso me emociona porque foi um dia muito profundo que fiz comigo mesmo, um trabalho muito profundo. De que você não vai perder sua amorosidade, você não vai perder quem você é. Se você for enfática com a pessoa e dizer, chega, você tá ultrapassando o meu limite, igual essa pessoa fez comigo. E muitas vezes, principalmente quando a gente tá num momento de vulnerabilidade, as pessoas não querem entender isso. Não querem entender que você também é um ser humano, principalmente quando a gente, aqui desse outro lado, é uma instrutora, é uma terapeuta. Esquece que, acima de tudo, a gente é um ser humano, né? E que, acima de tudo, a gente também exige, a palavra exige mesmo, respeito. Porque como você pode, né, respeitar alguém se você não é respeitado? E como você, né, quando alguém não te respeita, né, tá ultrapassando esse limite, e a pessoa se acha no direito de fazer isso, e ainda se acha no direito de reclamar depois, né? E desculpa o vídeo longo, mas eu precisava falar pra vocês, porque é muito lindo quando você sabe respeitar o seu próprio limite e sabe, né, colocar isso pros outros, não importa o quê.
E esse pra mim foi o maior aprendizado. E o criador falou que nem sempre é fácil, igual eu falei pra vocês no começo do vídeo. Porque muitas vezes o que se requer na virtude dos limites é ser enfático. Porque o seu limite, o limite do outro é diferente. E pra você, às vezes, ultrapassar o limite pode ser a pessoa pegar uma coisa que é sua. E isso ser o fim do mundo pra você. E pro outro pode ser, né, uma coisa, né, de, sei lá, dormir junto. Ou, né, você falar ok, né, igual às vezes surge, né, no grupo de instrutores de perguntas, né, você poder falar não sei e a pessoa não aceitar que você não sabe, né, tem muitas pessoas, isso também acho que vale um vídeo, acha que o instrutor é infalível, que tem que saber de tudo, né, e quando cai nessa questão dela, ela não respeitar o limite do instrutor, né, e é muito lindo isso, gente, foi uma cura enorme pra mim, desculpa a minha emoção. Mas eu tô falando do coração, e eu acho que quando a gente fala do coração, às vezes, né, eu brinco, quando a gente tá tão emocionado, o nosso coração não resiste, que tem que sair pelos olhos, por isso que a gente chora. E eu queria compartilhar com vocês, né, e aí, onde, né, o limite não respeitado vira um abuso, vira, né, um desrespeito, vira uma série de coisas, e que depois a gente vai curar, né, ou a gente vai criar esse prazer na nossa vida. Só porque a gente acha que o melhor e mais elevado deve falar, oi querido, desculpa, você tá ultrapassando o meu limite. Ou desculpa querido, você tá ultrapassando o meu limite. Não é todo mundo que vai entender, gente. E isso eu acho que é um dos melhores aprendizados que eu tive sobre limites, né? Não veio, né, do que a gente considera aqui da melhor e mais elevada maneira, mas foi da melhor e mais elevada maneira. Pra entender que muitas vezes a amorosidade tá em ser amoroso com você e não com o outro, né? Ser amoroso com você, a pessoa tá ultrapassando seus limites, não tá respeitando, então muitas vezes você vai ter que ser enfático, sim, né? Igual, de novo eu falo, né? Pessoas fazendo pessoas, tá bom, gente? Espero ter ajudado com esse vídeo. E o auto-amor em primeiro lugar, o auto-respeito em primeiro lugar. E se você não tem isso aqui dentro de você, é onde acontecem essas situações das pessoas não respeitarem o seu limite. E aí você fica, né, a gente aprende que a gente tem que ficar quietinho, que a gente não pode falar. E não, a gente deve sim responder, né? E por isso que o mundo tá como tá, né? Preconceitos, né? Um briga com o outro por conta de ideologias. Cara, é lindo a sua forma de pensar, é linda a minha forma de pensar. Eu não sou obrigada, né, a ultrapassar o limite do outro pra fazer a minha verdade prevalecer. Cada um tem a sua. E isso é já mais uma faceta do limite, né? Na verdade, cada um tem a sua, né? E você não é obrigado a colocar a sua verdade no outro. Porque isso também é ultrapassar um limite, querendo impor a sua verdade como a única verdade. Olha como é linda essa virtude, né? Desculpa mais uma vez esse vídeo longo, mas eu queria muito compartilhar isso com vocês, esse aprendizado lindo que eu tive. Um beijo enorme. Você acabou de ouvir o podcast Terapia Integralista por Fernanda Matera.